Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do WTWcast, esse ambiente que eu recebo mulheres incríveis para encorajar e inspirar você. Então eu te convido a abrir os ouvidos, abrir seu coração para receber a minha convidada de hoje, a maravilhosa Duda Gesser. Seja bem-vinda ao WTWcast. Muito obrigada, Rô. Já há um tempo adiando a minha vinda Que bom aqui. que esse dia chegou! Sem mais adiar. Chega, tô aqui, sou toda sua. Deixa eu te contar como que eu conheci a Duda e o que você pode esperar desse nosso tempo juntas. A Duda se apresentou para mim num evento do W2W em Balneário Camboriú e como perita criminal e especialista em análise de expressões microfaciais e corporais e análise e detectação de mentiras. Eu falei, uau! Que incrível isso! E aí, naquele momento, eu fiquei interessada na entrega da Duda. E ela vem fazendo um trabalho incrível com profissionais que querem se destacar, que querem ganhar relevância, construir autoridade, serem mais seguros nos palcos, nos vídeos. Fazendo ali os pequenos ajustes nas expressões corporais e faciais. Fala, Duda, o que você tem... Primeiro, antes de nós falarmos sobre isso, antes disso você é uma corajosa. Antes disso você fez uma jornada corajosa que muitos profissionais estão sedentos por fazer, que é sair do funcionalismo público e empreender, mas no teu caso ainda mais empreender no digital, né? Não foi só simplesmente abrir um negócio, mas foi ser mentora no digital. Fala sobre isso um pouco, sobre a tua jornada, sobre como, o que ardeu para você querer sair, deixar de ser servidora pública e empreender. Como que foi esse caminho? O que a Duda fazia? Foi literalmente queimar o barco. Eu comecei no serviço público aos 20 anos. Passei em 3 concursos. Concurso 1, 2 e 3. Eu pude escolher o lugar que eu trabalharia. E eu pensei, uau, como a minha primeira formação é na área da saúde, na enfermagem, eu vou trabalhar com pediatria. Não tô afim de lidar com pessoas adultas e eu quero trabalhar com criança. Escolhi onde eu iria trabalhar e fui parar no hospital infantil. 12 anos de serviço público. E ali dentro vivi várias experiências e muitas experiências eu já não... Sabe assim, quando profissional você já parece um siri na lata ai, não gostei disso. Ai, tá pensando assim. Não... Ai, uma limitação. E olhando para esse lugar de limitação, eu me via num nível de expansão muito grande que o serviço público não acompanha. Você tem um limite. Você pode, no máximo, sair do lugar em que você está e ir para outro. No mesmo lugar. Só que aí você sai de uma ala para ir para a ala B, da A para B, ou vai para administração pública, setores administrativos. E eu pensei, eu posso até sair daqui, eu vou continuar ganhando pouco. Eu vou continuar me sentindo pequena. E eu não sou desse tamanho. E nisso eu comecei a olhar para a internet, visto que um amigo me enriqueceu e disse, Duda, você está perdendo tempo, dinheiro e oportunidade fazendo o que você faz. Só que tem toda uma jornada, tem pai, tem mãe, marido, servidor público, todo mundo dentro de uma casa muito segura. Eu pensei, como é que sai desse lugar agora? Para onde é que eu vou? Vou arriscar. Minha filha, com 1 mês de vida, comecei a gravar conteúdo para a internet. Só que eu não falava do que eu faço hoje. Eu gravava vídeos falando sobre saúde e bem-estar. E emagrecimento. Afinal de contas, eu tinha ficado um pouco imensa. Não é? Estava ali pela hora da morte. Pensei, não tá bom isso aqui, eu vou fazer algo diferente. Vou expor o meu antes e depois. E dali os primeiros 30 mil reais. Uau! Que ano foi isso, Duda? Isso foi 2022. Tá. 2021 para 22. Eu vendia creme, gel redutor, funciona, tá? Funciona atrelado a treino. E alimentação. Isso, o gel não faz milagre.
Aí eu contava essa narrativa também, não era mentira. As pessoas me viam treinando e eu usava aqueles produtos para mostrar antes do treino, depois do treino, um cuidado que eu tinha. E ali eu vi a possibilidade de começar a fazer dinheiro, só que eu estava em paralelo ao serviço público. Eis que eu pedi transferência, eu consegui um cargo fora do hospital, onde eu conseguiria ganhar um pouco mais com sobreaviso, que é assim que fala no serviço público. Um pouco mais do que o meu salário, com horas em que eu fosse acionada, eu estaria dentro de um ambiente para captação de órgãos. Sensacional, me vi lá dentro. Eu tive todas as portas fechadas. Ninguém autorizou a minha saída do hospital infantil. Absolutamente ninguém. Fiquei doente, adoeci, peguei atestado nesse meio do caminho e fiquei muito confusa. Não é esse negócio de bem-estar e saúde, não é o hospital. E uma parte que eu não falei é que eu, no meio desses 12 anos de formação, eu fiz farmácia bioquímica para ser perita criminal numa fonte muito específica de análise. Eu pós-graduei em perícia criminal avançada. E eu tinha esquecido da minha formação, era como se eu tivesse rasgado o meu diploma. Deixei no cantinho e não usava para absolutamente nada, porque a minha ideia para ser perita era ser concursada de novo. E nunca abria concurso. E nada acontecia. Eis que eu parei, sentei, olhei para aquele diploma e eu disse, eu aprendi muito com isso aqui e eu não estou usando a meu favor. Comecei a analisar pessoas próximas a mim. Marido, minha mãe, meu pai, amigos, pessoas na internet. E vi que eu estava à frente e pronta para dar um passo que até então eu não tinha visto como possibilidade. E comecei a me posicionar como perita especialista em análise de comportamento não verbal na internet, fazendo os meus primeiros vídeos, mostrando não faça assim, não faça isso, porque eu, entendeu? É isso aqui. Isso aqui é emblemático, isso aqui não tá dando. Agora, isso aqui... Eu tinha muito! Não, agora isso aqui, você traz uma potência, um gesto de pinça, você aproxima, você chama a atenção. Olha eu falando e você presa. Nada no entorno chama mais atenção do que a minha presença. E eu passei a olhar isso como uma forma intencional de ensino. Ganhei espaço na internet, em 4 meses eu cresci 350 mil seguidores. Enquanto eu não avançava com grandes ganhos de seguidores, com saúde e bem-estar, um start foi trabalhar com comportamento humano, que é o comportamento da fala. E nisso, eu abandonei o cargo público com processo nas costas, devolvendo dinheiro para o Estado, deixando para trás tudo que tinha que ficar, para viver a vida dos meus sonhos, empreendendo. E o que você encontrou na internet? Ah, gente, o que eu encontrei? Um palco gigante. Eu tô, afinal de contas, na avenida mais movimentada do planeta, assim como você. E não tem limite. Ali eu encontrei, mesmo diante de muitos desafios, uma realização. Que é que bom que eu decidi me permitir falhar no meio do caminho para ser a potência que hoje eu sou e ainda em processo de lapidação. Eu vi muito mais dinheiro, eu vi muito mais oportunidade, eu vi pessoas vendo a Duda num lugar que até então eu achava impossível. Ah, será? Uau! Aí alguém levanta a mão. Eu conheci você. Tanto que quando eu fui lá para Balneário Camboriú, que a Raquel me chamou e... Ai, vem, não sei o quê, não sei o quê. Olha, tem uma grande oportunidade da Roberta. Eu disse, misericórdia, não acredito. E não é certo que ela vem, pode ser. Eu disse, tá bom, então. De repente, uma mulher fina, elegante, chique, à minha frente. Eu disse, pera, é isso que eu vou viver? Então tá, então eu aceito a internet. Tá. Eu vi você como uma baita referência. E dali eu passei a te acompanhar e fui caminhando com você até entrar pro Master. E eu vejo a internet como a nossa maior aliada. Claro que eu faço terapia para lidar com quem não faz terapia, porque tem muita gente maluca. Porém, a força que ela traz para um negócio é incalculável, inquestionável. E fazer o que eu faço, que é algo que todo ser humano precisa, Rô, aquele que despertar para o que eu faço, você bota mais dinheiro no bolso. Agora, é para todo mundo? É, mas nem todo mundo está para o processo. Me conta alguns casos especiais de conduções, intervenções, ajustes que você fez, pessoas que você ajudou que marcaram a sua vida. Sempre tem clientes assim que, nossa,
aqui eu fiz assim, ó, uma obra e foi muito especial. Tem, começando com a Paty. Ela já é uma empresária bem posicionada no mercado, é sócia com o marido de uma das maiores casas de cigano do país. Isso é muito poderoso. Ela trabalha com o marido numa linha de frente muito específica, onde vendem velas, artifícios para eventos religiosos, e ela não gravava. Ela não entendia o porquê que ela não conseguia aparecer, porquê que não gravava perto do marido. E dentro desse processo de análise, porque não é o que ela fala ela vai continuar falando. É um conhecimento que ela tem, uma bagagem que é dela. Eu fiz um trabalho com a parte de dessensibilização. E muitas profissionais passam por esse processo, que é justamente identificar por que essa mão tá sempre assim quando você tá falando. Por que você precisa de uma muleta não verbal para poder dar start numa fala? Por que você não consegue olhar para a câmera enquanto você está gravando um vídeo? Por que você está sempre se mexendo? E com a Paty eu fui eliminando vários ruídos não verbais. E um deles foi justamente a exposição ao lado do marido para fazer o primeiro evento dela. Ela entrou comigo sem gravar, sem aparecer, cheia de tiques, cheia de coisas, assim, e toda hora se mexendo, e tá aqui uma dependência de validação externa absurda. E eu consegui fazer com que a Paty tirasse esse tanto de ruído, acalmasse esse corpo, aprendesse a gesticular e ocupar o espaço dela, porque isso aqui eu não tô mais ocupando o meu espaço. Eu já saí de um lugar em que eu tenho uma limitação de forma intencional por conta do podcast. Se eu tô num palco, eu vou transitar de uma maneira diferente. E eu fui conduzindo a Paty a ocupar o lugar dela. Onde antes, totalmente enrijecida, travada por completo, cheia de manias, cheia de coisas, enquanto tá falando, é um cabelo, sabe, sempre se tocando para falar com presença. E hoje ela tem 2 eventos já estruturados, do absoluto zero. Grava ao lado do marido, olha para ele e ainda tira graça. Coisa que antes ela ficava sempre assim, ó. Eu não gravo, eu não passo, eu não falo, por medo, por uma insegurança. E é esse olhar pontual para o que o corpo dela está falando. Afinal de contas, a maior conexão que você tem com o outro não é aquilo que você fala. É aquilo que teu corpo é capaz de gerar pontes de conexão para que eu queira permanecer te ouvindo. Quais são, Duda, o que você tem encontrado, né, de quem te procura? Quais são os principais erros que as pessoas cometem? O que são, assim, o principal motivo que traz as pessoas para te buscarem? O que você encontra de erro principal? O que a maioria das... sabe assim, a maioria das pessoas erra aqui? Postura. Essa postura de fala. Estão sempre muito à vontade falando. Estão sempre, por mais que tenha uma insegurança, elas estão sempre num lugar de se eu fizer isso aqui, eu conforto o meu lado de insegurança e eu entrego o que eu tenho para entregar. As pessoas que chegam até mim, empresárias hoje do mundo todo, elas olham para um lugar que é assim, eu não consigo gerar conexão de forma intencional quando estou em contato com outras pessoas. E eu sei que não é o que eu estou falando, porque eu tenho um conhecimento. É como o meu corpo está representando a minha fala. Então vem gente de tudo que é canto, Rô. Tem uma aluna de Nova York, tem uma aluna da Flórida, tive aluna recente do Japão, com fuso horário todo do avesso, que eu me adequava aqui para dar aula para ela, para ser produtivo, com a mesma demanda. O que eu faço? Eu não sei o que fazer com as minhas mãos, eu não sei como eu me sento, como é que é a projeção do meu corpo, eu tô numa câmera, eu não sei como que eu faço esse movimento para gravar, como é que eu consigo gerar uma conexão emocional por parte daquilo que está sendo dito, sem ficar aparecendo um Siri, de fato. Aqui, ó, toda enlatada, não sei o que faço. É essa linguagem não verbal. Tem tu conheces isso melhor do que eu, e eu acho que a gente pode falar disso, né? Que o medo de falar em público, acho que ele vem em segundo lugar, depois do medo da morte. Com certeza. Né? Então, o que acontece com uma pessoa depois que ela te acessa? Que oportunidades que surgem? Porque, por exemplo, quando eu conheci a minha primeira professora,
Ela falava muito bem, ela palestrava muito bem, ela contava histórias muito bem, ela era magnética, eu ficava hipnotizada ouvindo ela falando. E eu queria me tornar aquilo. E eu tinha baixíssimo repertório. E eu não tive uma Duda, hoje tenho, né? Mas não tive uma Duda. E hoje esse processo de assumir um lugar, de ser ouvido, ele pode ser acelerado. Você faz isso, né? O que você vê acontecer na vida das pessoas que passam por você depois, assim, um ganho, crescimento, autoconfiança, contratos maiores, o que acontece? Porque eu não tinha nem consciência de que eu era... Hoje eu vejo nas fotos, como era meu ombro, eu vejo no meu olhar, eu vejo no tom de voz, falava miando, falava encolhida. E eu acredito que muitas das mulheres que estão nos ouvindo ainda estão caladas. Ainda estão com medo, ainda não se expõem, nem num vídeo, nem num palco, nem em nada. Qual que é a importância? O que acontece numa pessoa depois de você? O que ela encontra, né? Depois que ela te encontra? Tem um dado antes de eu responder essa pergunta, que foi um treinamento em que eu fiz em São Paulo. Eu fui treinar o meu palco, o meu pitch. E eu precisei levantar um dado, porque eu tô lá dentro com muitas mulheres empresárias. E 78%, dado recente, tem 2 anos aproximadamente, das mulheres não conseguem exteriorizar aquilo que fazem de forma segura. Não sai. Ah, mas aí tá numa oportunidade, tá num negócio. Não acontece. Não acontece. Por quê? Elas estão totalmente travadas e a base de todo o ensino, daquilo que eu prezo como algo eficiente, é a autoconfiança. Primeiro, eu te deixo seguro o suficiente para você se posicionar e influenciar. Caso contrário, não existe posicionamento. Se você não consegue falar, quem é você? O que você faz? Para quem você faz? Ou o que quer que seja. E quando chegam os profissionais para mim, trabalhamos o que tem que ser trabalhado, porque é algo muito específico. O que a Rô precisa é diferente do que a Ju vai precisar. É a tua lacuna, é o teu desafio. E é um ajuste pontual. Acontece 95% de conversão a mais dentro de um negócio. Opa! Isso é bom, isso é bom. Tem a Mirella, profissional que atende aqui em São Paulo, inclusive caminha junto com a Raquel, elas trabalham juntas em São Paulo. 95% com ajuste intencional de fala para pagar o que vale o trabalho dela é bastante coisa. E ela já aparecia, ou seja, só não tinha intencionalidade do como aparecer. Tem aberturas pensando em oportunidade de fazer o próprio negócio rodar. A Paty desistiu de 6 negócios prósperos. Ela não desistiu porque faliu, desistiu porque tinha medo de sustentar aquilo. Por que agora ela faz acontecer? A segunda edição do evento, movimentos e se posiciona como tanto desejou, porque está segura. Então é segurança, é esse olhar da intencionalidade do como eu vou fazer o que eu tenho que fazer. É dinheiro no bolso? Eu não venho procurando dinheiro, mas como consequência isso existe. É palco. Quantas mulheres eu já atendi que, Duda, tem uma oportunidade, mas eu já recusei 15. Agora não mais. Aí vai para um palco, por mais que seja um desafio, ela consegue. Mulheres dentro do Master. Um ajuste. Vai para uma mesa W com outra intencionalidade, fecha negócio com um olhar estratégico que antes eu ia porque eu existia, eu era amiga de todas. Mas você pode ser amiga, só que é a amiga que lidera. Tem uma diferença entre você só ser amiga e existir. Beleza. Qualquer outra que ofereça o que você faz, eu vou nela. Porque você compra de quem lidera, não de quem apenas... eu sou amiga e eu existo aqui. Então, é um olhar muito, muito estratégico para o ganho em oportunidades que essa mulher tem. Eu vou mudar o assunto porque eu lembrei de uma coisa que aconteceu contigo e que gerou um impacto emocional muito forte em ti. E eu gostaria que você falasse da importância disso. Também um pouco sobre como você lidou com isso, que foi a perda da tua conta. Que foi perder a tua conta. Isso gerou um impacto financeiro, gerou um impacto emocional. Você criou uma outra conta do zero, migrou, né, uma galera para lá. Mas qual foi o impacto disso para você? Raquel, momento choro, pausa. Que loucura! Foi
Assim, ó, eu entendo que eu atraí certas coisas pra minha vida. A própria conta, de alguma forma... Arruma teu microfone. Aqui? Mais pertinho de ti, assim. Assim. A própria conta, Rô, o fato de ter perdido ali foi para um crescimento. Com toda certeza. Foi para eu deixar de lado o ego, uma soberba, coisas que eu ainda vinha trazendo, porque eu explodi. Nossa! 4 meses, isso tudo, e fazendo dinheiro, e abandona cargo público. Nossa, Mulher Maravilha. Só que eu não dei o devido valor aos processos. E perder a conta fez com que eu valorizasse lugares, pessoas e ambientes. E foi uma fala tua lá no Master. Quando eu tive a oportunidade de palestrar e ouvir o pastor Michel. E aquilo me marcou de uma maneira tão grande que quando eu perdi a conta, eu cresci como pessoa. Como consequência, como profissional. Dando mais valor às oportunidades que me apareciam. Porque antes eu estava num lugar de muito ego. E por muito tempo eu tive vergonha de assumir isso. Hoje não. Hoje eu falo com muita tranquilidade. E algumas vezes até sem me emocionar. Porque eu entendi. Foi importante que eu perdesse naquele momento. Para agora, quando eu tiver ainda mais e perto de um rompimento, eu não perca... Não se perca de novo. Toda essa Teve essência um que foi momento construída. muito especial meu contigo e que eu acredito que é válido a gente compartilhar, porque são mulheres que nos ouvem e que foi engraçado, assim. Foi quando eu chamei a Duda para palestrar a primeira vez para as nossas mulheres. Ai, já foi embora. Então dá. Ai, socorro. Isso é passado. É. Não era eu. Não era eu. Que você vê aqui, processo, lapidação, bairro. Imagina, e isso é muito comum quando a gente sai de um lugar, mas o lugar não sai de nós, né? E a gente não percebe. E eu chamei a Duda para palestrar num evento meu. Misericórdia. Para as minhas Ws. E as mulheres, elas ficaram um pouco intimidadas, talvez, assim, né? E aí eu Foi falei, horrível. Duda, olha só. Maravilhosa, falando, né, de postura e tal, só que com uma distância que não permitia o acesso, né, tu falou a palavra soberba, mas tinha ali até uma agressividade que eu lembro que eu falei assim, Muito Duda, as mulheres que estão aqui, elas não são criminosas. Nossa. Nós não estamos procurando um crime. A gente tá... quando há a migração... E eu tô falando isso porque tem pessoas que nos ouvem, estão nos ouvindo e querem... transferir a inteligência, porque no teu caso eu tenho uma inteligência, eu tenho aqui uma formação, eu tenho uma especialidade, né, de análise, de perícia, e eu vou levar isso pro meu negócio, eu vou colocar um valor nisso, eu vou ajudar pessoas de uma outra forma. Só que essas outras pessoas não eram mais criminosos, eram mulheres. E aí precisava de um ajuste ali. Eu vi diante dos meus olhos, eu vi você se permitir ser lapidada, ser moldada, ser transformada de diversas formas. De diversas formas eu te vi buscando. Eu acho isso nobre demais, então toda vida que tu falas isso, sobre ter perdido a conta e ter crescido como pessoa, eu vejo que isso é de uma importância tão grande para nós, porque a gente podia usar esse tempo aqui para falar só da parte boa, da parte... né, da parte grandiosa, da parte feliz, da parte do empreender no digital, ganhar dinheiro na internet e tal, mas exige de nós crescer na internet, crescer como mentora, construir o nosso negócio. Você se desconstruiu, saiu de uma coisa confortável e se permitiu recomeçar de um outro lugar onde você tinha uma inteligência, mas era um bebê. Que é o medo que muitas pessoas têm de fazer essa jornada. Então, por isso que eu toco nisso, porque a gente foi encontrando... primeiro, né, transformar o que eu sei em produto. Depois, ajustar a minha comunicação para esse novo público. Você se
precisou se moldar para entrar nesse novo, que muitas mulheres não têm coragem. E eu vi, foi uma transformação muito bonita. Foi muito, vem sendo, na verdade, né? Mas uma disposição muito bonita em ser moldada. Queria que tu falasse um pouco disso. Se conseguir, não é? Se conseguir, você fala. Eu aprendi, eu falo isso para qualquer pessoa ao teu lado, que não há sucesso profissional que sustente uma vida pessoal falida. E eu, como pessoa inteligente, disposta, eu tava falida em várias áreas da minha vida e eu só pensava em dinheiro. E quando eu passei a olhar pra mim como pessoa primeiro e como consequência disso, uma profissional, eu entendi que tudo que estava acontecendo eram oportunidades de eu ser uma mulher mais doce, mais feminina, mais gentil comigo também, mais aberta às mudanças, porque sempre muito, muito rígida. Um marido policial, um pai aqui, não é isso, não vai sair daqui. Uma mãe com uma característica muito semelhante. E me permitir romper e sair de um lugar em que eu estava fazendo o que os outros queriam. E eu cheguei naquela Duda. Numa Duda muito insegura, apesar de não demonstrar. Uma Duda muito frágil. E numa Duda que eu não me permitia receber. Eu não me permitia receber. E eu passei a usar só preto, só cinza, só... Eu tô com a roupa marrom aqui porque é a roupa que me serve, viu? Eu tava imensa, perdi vários quilos e agora eu tô magrinha. Eu não me preparei, esqueci das roupas e bora lá. Mas eu tô muito mais colorida, eu tô muito mais leve por uma permissão. E eu falo pra todo mundo, o dinheiro dentro do Master que viemos, e meu Deus, e dinheiro e oportunidades, ele é uma consequência natural. Quando você se permite olhar para um lugar que só tu, dentro de todo esse universo, é capaz de pontuar e dizer assim, não é o caminho. Você tem uma presença do Espírito Santo, eu sinto quando eu tô perto de você, de uma grandiosidade que o mercado não traz. Ele não traz isso. É dinheiro sim, mas o dinheiro dentro de toda essa jornada é consequência. E eu vivi isso na prática. Eu só passei a ter um novo posicionamento, um novo olhar que eu me permiti ser lapidada, dobrar os meus joelhos. Quando na vida que, sei lá, eu pensei em dobrar o joelho e agradecer a Deus por ter perdido a minha conta, por exemplo, para que eu pudesse crescer. Eu tô tirando 24 tatuagens. Elas não me representam mais dentro do meu ecossistema. E isso é tão grandioso porque eu me permiti ser mais vulnerável à falha e ao receber. Vamos lá, eu tô aqui, tô pronta para te ajudar. Eu posso caminhar com você. Enquanto que antes era... Deixa que eu faço sozinha. Quando a gente quer mudar, e muitas pessoas me procuram e te procuram, porque querem mais oportunidade, mais dinheiro, mais segurança, né? Que, consequentemente, traz mais oportunidade, mais dinheiro e tal. Mas isso é um processo de você se permitir ser ajudada, de você dizer, olha, tô aqui, eu quero melhorar. E eu acho isso muito nobre em ti, por isso que eu toquei nisso, porque eu vi isso acontecendo. E eu acredito que eu tenho um pouco disso também, de me ajuda a melhorar. E quando a gente se coloca nesse lugar, a gente vê grandes coisas acontecendo. Com certeza. Grandes coisas. Esse não tava não tinha nada no script, mas isso aqui não estava realmente. Esse aqui foi um download dos céus. Aqui. Vamos receber, vamos fazer acontecer. Duda, hoje, quando alguém chega agora lá na sua rede, na sua conta grande que foi recuperada,
O que pode esperar de você? Em que momento a pessoa precisa estar para ela te procurar? Você ajuda, na prática mesmo, assim, os teus serviços hoje de condução, de mentoria, como que eles funcionam? Por exemplo, tá? Eu sei que amanhã você vai acompanhar uma mulher na condução de um evento presencial. Você vai ficar do lado dela. E o que você vai entregar para ela? O que você vai analisar ali? Aí, por exemplo, tá? Eu uso muito, gravo muitos vídeos, faço lives, faço palestras, reuniões. Como que eu posso contar contigo? De que forma que você caminha ao meu lado para ajudar com que eu performe melhor, me comunique melhor e me sinta mais segura? Dentro desse movimento, com a Gi, pensando na Gi de amanhã, tem um processo que antecede a exposição. Eu trouxe direcionamentos para ela, onde eu analisei a velocidade da fala, eu analiso 18 elementos. Opa! Da tua fala, a conexão, a capacidade de você ligar um ponto ao outro, aquela emoção se está coerente, a expressão facial coerente com a mensagem, você consegue modular não só a voz, mas a emoção de entrada e saída da mensagem, postura, o gestual, se muito rápido, se muito devagar, a velocidade, ritmo da fala, palavras, escolhas de palavras. Uma das minhas formações é a neurooratória. E o que é a neurooratória? É você entender o que está por trás da escolha daquela palavra. E ali eu identifico segurança ou não. Ou tá te elevando ou tá te depreciando. E com a Gi foi um trabalho em que eu olhei pro antes dela, para ela chegar no evento de amanhã e eu ver a condução ao vivo. Que é, nos pequenos intervalos que nós tivermos juntas, eu vou direcionar. Gi, mais devagar. Você está com pressa e está demonstrando insegurança, uma inquietude, uma euforia que não está condizente com o teu posicionamento. O meu papel ao lado dessas mulheres, seja analisando um vídeo, como eu já fiz com a Gi ou outras mulheres, um áudio, é identificar o padrão de fala dela para trazer recursos, para que ela mantenha... Vamos manter essa autenticidade? Vamos. Só que agora com intencionalidade. Eu vou trazer recurso. Se a postura não está adequada ali, porque começou a cruzar muito a perna e quebrar aquele quadril. Horroroso. Aquilo é bizarro, de feio. Ajusta, traz para o centro. Coloca essa postura projetada para frente. O pescoço lateralizado, que isso é muito comum da mulher infantilizando. Você está num lugar de postura. O meu papel é olhar para esses ruídos que vão aparecer, não tem como, mesmo que ela tenha uma consciência, o ao vivo é diferente, por isso eu estarei no ao vivo. Assim como eu vou quando eu vou nas oficinas. Não, a tua oferta não está coerente ao teu posicionamento. Eu quero cobrar 60 mil reais, vendendo você não vai triste. conseguir. Vendendo encolhida. Aí tá toda murcha, usando, é um programinha. São 5 semaninhas. Né? Nossa, né? Uma validação horrorosa. Tem um monte de Eu quero vício. fazer uma coisa, porque eu tive uma ideia e eu não posso perder esse momento. Liga o vídeo aí pra nós, que eu vou fazer uma coisa pra Duda agora. Foi? Quem entrar no perfil da Duda hoje, pode... Vou dar uma coisa pra vocês na conta dela. Vai lá, manda um vídeo pra ela, mas um vídeo que você esteja falando, gesticulando por 1 minuto. Manda o vídeo. Duda, analisa esse vídeo pra mim. A Duda tem uma análise de 18 elementos que ela analisa. Tom de voz, gesticulação, enfim, 18 elementos. Manda um vídeo de 1 minuto pra ela e fala: Duda, eu quero uma análise da minha postura na sua conta, hoje. Tudo bem. Só de assim, eu vim pela roca, já sei que é você. Vou fazer a análise e isso é muito interessante, porque é um ajuste tão... Isso é muito legal, Rô. É um ajuste... Eu vou mandar. Pontual. É importante. Eu dizer, vai mandar todo mundo. Eu já tô aqui analisando. Vou analisar do celular pra poder gravar isso. Muitas vezes é tão pequeno o que tá te causando tanto prejuízo, que não tem como você sozinha conseguir olhar para isso. E eu me especializei nisso, eu ganhei tanto espaço como pessoa e profissional, que hoje a minha maior demanda é no individual. Eu tenho grupos, atendo em grupo, mas sempre tem a profissional que não abre mão de acelerar o resultado. E o acelerar o resultado tanto que eu não dou mais mentoria hoje, é acompanhamento. Eu mudei. Ótimo. Mudei o nome.
Porque você tem acesso livre por um valor específico, em que eu olho as tuas reuniões, eu vou analisar os teus vídeos, a tua produção de conteúdo não passa mais aqui, gravei, não. Tem a Duda acompanhando você nas redes sociais. Tem a Duda olhando para você no quesito fala, escolha de palavras e corpo. Eu não construo conteúdos, isso não é comigo. Mas aquilo que foi construído por você / equipe, o meu olhar como profissional e especialista em comportamento da fala não tá legal. Não tá legal. Não dá pra seguir assim, não. Duda, a gente tá caminhando pros minutos finais do nosso episódio. E eu gostaria de te pedir, olhando pra tua jornada, que é mãe, que é esposa, que queimou o barco, saiu do funcionalismo público, tem uma jornada de coragem, foi empreender, não só empreender, mas empreender no digital. Serve pessoas todos os dias, ajuda pessoas a se comunicarem melhor, a se tornarem mais confiantes. O que é o teu recado para as mulheres que estão nos ouvindo? Uau! Do teu coração, do que você atravessou e vem vivendo, o que é o seu recado? Olhando para a jornada da mulher, que de tanta especialização, uma é específica em comportamento de fala da mulher, existem 7 pontos de trava que uma mulher tem dentro da sua jornada. Algumas apresentam as 7 quando chegam para mim, outras só um medo do julgamento, outras só autocrítica, ou autocrítica com perfeccionismo, com comparação, com incapacidade emocional de gerir aquelas emoções por conta da exposição. E como mensagem, olhando para tantas mulheres que eu já tive a oportunidade de trabalhar, de conhecer, mulheres que chegam diariamente no meu perfil, não permita, assim como a própria Duda e por experiência, que o medo do que o outro, por algum motivo, se isso passa na tua cabeça, por que não falar? Mas se eu fizer diferente, ouse fazer diferente. O crescimento está justamente nessa tua permissão entre sair de um lugar em que para você hoje é o teu seguro, porque você está com medo do que pode acontecer, testa, se permita errar e falhar. Que esse empilhamento de falhas, assim como aconteceu comigo, trará, sem sombra de dúvidas, uma oportunidade, um lugar muito mais seguro. Um lugar que realmente as mulheres hoje ocupam, e boa parte delas, quando me procuram, é de muita insegurança. É tão ruim viver ali, tão ruim ter medo de falhar e de errar. Sabe que essa semana eu tava lendo um post e aí falava sobre um produtor de conteúdo do YouTube, que é grande, tem uma conta grande, eu não lembro o nome dele, mas o post falava sobre ele e ele diz que as pessoas chegam até ele perguntando como que ele fez para ter uma conta grande. Assim, me dá uma dica, né? O que eu posso fazer? Aí ele grava 100 vídeos. E eu ouvi você falando. Aí as pessoas depois fazem o que elas nunca voltam. Elas nunca voltam, porque elas... Nem lembram. Tu falou do empilhamento de falhas e eu lembrei dos 100 vídeos. Na verdade, eu tive um professor que me falou assim, vai buscar teus 300 nãos. Uou. Aí eu falei, porque só vai ficar forte depois de 300 nãos. Só vai ficar boa depois de 100 vídeos ruins. Só vai ficar boa depois de 100 reuniões, 100 palestras, 100 vídeos. É assim, com empilhamento de falhas que a gente fica bom. Não adianta, muitas vezes, chamar uma Duda e pedir para ela fazer algo que às vezes está na responsabilidade da pessoa. Nossa, porque o nosso certeza. trabalho, ele é uma combinação, o meu e o teu, né? Precisa da disponibilidade da pessoa que tá ali. Então, muitas vezes, nós que trabalhamos com mentoria, tem um depósito de expectativa, né? Mas seja a pessoa que topa fazer, se desafiar, falhar, ter um empilhamento de falhas e fazer os 100 vídeos ruins, levar os 300 nãos e ficar forte na jornada, porque eu imagino que para você, assim como para mim, empreender não é tão bonito quanto parece. Não é tão leve, não é tão fácil, não é tão... tem as vantagens, tem o bônus, mas não é simples como parece. Tanto que muitas pessoas vão se desafiar e encontram e desistem. Mas quanto mais forte a gente fica, quanto mais falhas a gente empilha, quanto mais vídeos ruins nós nos desafiamos, mais perto do crescimento nós estamos. Com certeza, eu fazia 7 vídeos por dia. Tu és no uma banquinho máquina de casa. produzir.
E tem um loucura. conteúdo que vai sair no perfil justamente no banquinho que eu fiz os meus primeiros 100 mil reais. Em casa, 7 vídeos. Eu apareci, mas o teu cabelo tá ruim. Não Próximo importa. vídeo que eu tenho que fazer sobre o quê? Tá bom. Gravo o vídeo. Eu fazia... Hoje tem teleprompter, hoje tem uma série de coisas que facilitam. Uns 3, Era na 4 raça. anos, aí era papelzinho, tá bom, vou fazer isso aqui. 7 conteúdos por dia, eu não abri mão de... Passa vergonha que a vergonha passa, isso aí, eu não abri mão de passar vergonha, de falhar e permitir. Hoje, quase 600 mil seguidores. Por quê? Por uma série de sims que eu dei pra mim. A cada 50 vídeos, 40 ruins. Um bom, 80 5 mil. médios e 5 bons. Um vídeo pra te trazer, não necessariamente povo todo qualificado, mas você tem um crescimento de 80 mil seguidores em um mês. Recuperei minha conta tem um mês. Tava com 400 e poucos mil, vou bater 600. Uhul! O que faz com que você queira que algo dê certo? Passa vergonha, não gostou. Tudo bom, não gostou desse? Quem sabe o outro você gosta, né? Eu vou fazer mais um pra você pra ver se eu te agrado. É isso. E vai fazendo, porque só você sabe o que te desafia. E se eu não sair do lado de cá do muro, qual é a chance de eu ter resultado? Impossível. E é com essa que nós finalizamos esse episódio. E eu desejo de todo o coração que você tenha sido tocada, inspirada e encorajada. Te espero aqui no próximo episódio.